O que acontece com um cara que compra um caminhão e não consegue manter? Ele quebra. Podem ser vários fatores. Vou contar a minha história. Eu trabalhei por 9 anos numa empresa de transporte como motorista, certo? E ao fim desses 9 anos eu tava doido querendo sair e comprar um carro para eu poder trabalhar, uma van, um caminhão. Mas eu tive a oportunidade de comprar uma van de passageiros, 15 lugares, e eu trabalhava com o transporte de essas plataformas offshore, atendendo com um primo meu, certo? Comprei a van dele e continuava trabalhando com ele. Trabalhei por um período, depois desse período eu passei a trabalhar sozinho com a van, estava indo tudo bem. Mas, qual foi a questão? Eu trabalhava como motorista de ônibus e ganhava aquele salário todo mês. Quando era um pouquinho a mais, era por causa das horas extras. Então, eu tinha um salário, um ticket de alimentação e horas extras. Vamos supor que girava em torno aí de R$3.500 na época. Não lembro exatamente, mas vamos supor que seja isso. Eu ganhava esse valor todo mês, passei a trabalhar com a van, passei a ganhar 10 mil. Faturava 10 mil. Mas o meu salário não podia ser 10 mil. Meu salário tinha que, no máximo, continuar sendo o mesmo salário que eu tirava quando era motorista, CLT. Então, fiquei um bom período ganhando relativamente bem, mas elevei meu padrão de vida. Passei a gastar mais. Aí que está o erro. Então, da crise de 2014, eu vendi a van e comprei um caminhão truque, caçamba, basculante, né? Peguei o caminhão com serviço, já trabalhava, né? Eu tinha um serviço. A prestação dele era alta, era R$3.500 na época, correto? Mas eu tirava de 10 a 12 mil todo mês. Mas cometi o mesmo erro, pela segunda vez. Eu trabalhava, pagava R$3.500 e o resto era salário. E não guardava nada pro carro, pro caminhão. Perdemos o contrato. E aí eu fiquei com um caminhão com a prestação alta na mão e com um monte de dívida, de cartão de crédito, um monte de coisa. Resumindo, quebrei. Prejuízo na época foi de mais ou menos uns R$80 mil. Aí voltei a trabalhar de CLT de novo, todo o processo de novo, quitei, paguei as minhas dívidas todas que ficaram para trás, paguei um por um. Os bancos, cartão de crédito, quem eu devia, paguei todo mundo. E aí voltei a sonhar. Fichei de novo, trabalhei por mais 5 anos como motorista e apareceu a oportunidade de novo de eu comprar o caminhão, dessa vez em sociedade. Trabalhei 1 ano e meio em sociedade e a partir dessa sociedade eu tive uma experiência melhor. Por quê? Eu faturava um valor, um montante com o caminhão, um caminhão na verdade igual que eu tenho hoje, na verdade, com o implemento baú. Então eu faturava 40, 50 mil reais no mês bruto, mas eu não tirava o meu salário alto, sabe? Eu tirava o meu salário como um salário de motorista, que era na realidade o que eu estava fazendo. O combinado era a gente produzir, faturar, faturamento bruto, e tirava o meu salário, despesas do caminhão, o que sobrasse a gente depositaria numa conta. Essa era o combinado durante a época aí da sociedade. Então, a partir desse momento eu comecei a entender um pouco melhor, eu comecei a fazer da forma correta. Então hoje em dia o que faz o cara quebrar é justamente isso, eu penso. Podem ser outros fatores também. Você compra um caminhão, você faz prestação, então você tem que considerar que o seu caminhão, ele é a sua fonte de renda, mas futura. Você tem que guardar aquela grana ali para poder, se ele quebrar, você botar pneu, fazer manutenção preventiva, corretiva, tudo que tiver. E o seu salário tem que continuar sendo um salário de motorista normal, até você pelo menos quitar esse caminhão. Quando você quitar esse caminhão, aí sim você pode considerar em ter um salário melhor. Aí você pode considerar em comprar um imóvel ou carro particular, mexer na sua casa e comprar presente, fazer o que você quiser. Porém, você tem que já estar com esse caminhão quitado. A partir daí você
eleva o seu padrão. Então eu vejo que a maioria das pessoas que quebram é justamente por essa má administração. Eu já tive a experiência, eu quebrei a primeira vez. A primeira vez, na verdade, que foi com a van, eu não quebrei, mas não guardei nada, gastava tudo. A segunda vez eu gastava tudo e quebrei. Fiquei no prejuízo, né, desse montante que eu falei, de mais ou menos uns 80 mil. Então, cara, é aquele negócio. Eu vejo os vídeos aí do pessoal falando sobre que caminhão não dá dinheiro, que o caminhão te toma tudo. Cara, cada um que sou cada um, né? Eu tô fazendo diferente dessa vez, já tá aí em 8 meses que eu tô com o caminhão. Minha prestação é alta, relativamente alta, mas o que eu produzo eu consigo pagar a prestação e eu tiro para manter a minha casa o meu salário normal, como se eu fosse um motorista fechado, CLT. E aí minhas dívidas continuam normais de casa, não elevei o bom padrão, continuo com o mesmo padrão de vida e tô pagando o caminhão. Aí cada um do seu cada um, né? Mas eu penso que é justamente por isso que a maioria quebra, porque gasta demais, acha que é patrão e que tá ganhando um salário agora bem maior, quando na verdade esse dinheiro deveria ser guardado. Forte abraço aí.